Bem, bom dia pessoal. Deixa isso aqui, tá? Bem, bom dia. Vamos dar início, vou gravar esse vídeo aqui como parte da aula de hoje de mecânica do sólidos 1, né, dando início, abordando aqui o conceito de tensões, o conceito de esforços excitantes, tendo em vista, né, que mecânica dos sólidos ou resistência dos materiais ou mecânica dos materiais é o ramo do conhecimento, né, que se preocupa em compreender como que se dá os esforços no interior de um sólido quando esse está sujeito a um determinado carregamento externo. Em particular, aqui na disciplina, né, a gente vai focar no conceito de barras, que é um sólido cuja uma dimensão é muito maior do que as outras duas, né? Claro que a gente pode, o conceito de tensão se expande para sólidos de qualquer geometria, mas ao longo do curso aqui de Resistência dos Materiais 1, mais a gente foca em elementos de barra, né? Então, para entender este conceito, vamos imaginar aqui um sólido como eu disse, esse sólido aqui pode ser algo desse tipo, né? E esse sólido ele está sujeito a um conjunto de carregamento. Pode estar sujeito a um carregamento que ele passa por uma linha, que é um carregamento distribuído, forças que atuam em áreas muito pequenas desse sólido, forças externas que atuam em áreas muito pequenas desse sólido, que chamamos de força pontual, F1, F2. Essas forças normalmente se decorrem do contato desse sólido com outros sólidos que estão em contato, né? E também forças de volume, que são a força, por exemplo, da gravidade, forças centrífugas, forças inerciais, são forças de massa que atuam ao longo de todo o sólido, dentro do sólido, né? Forças eletromagnéticas também são exemplos. Então, temos aqui uma força P, F1, F2, uma força P, por exemplo. E, né, temos aqui várias forças, F2, FP, F3, F4. Para a gente entender melhor, né, para a gente estudar com mais facilidade esse processo, vamos adotar um sistema de referência. X, Y, Z, né? Eu já coloquei essa barra aqui orientada, né, cujo eixo dela está orientada com o eixo X. A questão vertical associada ao eixo Y e transversal a barra associada ao eixo Z. Então, a princípio, né, para a gente entender aqui o conceito de esforços excitantes, vamos adotar
um certo corte imaginário separando essa estrutura em parte 1 e parte 2. E vamos desenhar maior essa parte aqui. Desenhamos aqui a parte 1 desse sólido. Vamos tomar aqui o eixo X, um ponto, né? Esse pontinho aqui ao longo da seção transversal, eu passo pelo eixo, pelo baricentro dessa seção transversal, né? E tá aqui o conjunto de carregamentos que a gente tinha adotado para esse cara, para essa barra. Tem a força aqui pontual F1, na verdade é uma força distribuída que atua em uma área muito pequena, que então a gente particulariza isso para uma que a gente chama de força pontual, né? Temos uma carga distribuída aqui também, que a gente particulariza para uma carga distribuída. E para que isso esteja em equilíbrio, né? Ou seja, para que essa estrutura não se desloque em movimento acelerado, ou seja, a coisa está em equilíbrio quando ela está com velocidade constante, e no caso das estruturas civis, né? Isso normalmente está com velocidade zero. Isso normalmente está com velocidade zero, né? Nossas estruturas civis são estáticas, né? Então isso precisa estar com velocidade zero. Então isso não, a estrutura ela não pode transladar nem em x, nem em y, nem em z. Olhando aqui o sistema de referência, ela não pode girar nem em torno do eixo x, nem em torno do eixo z e nem em torno do eixo y, correto? Então, para que a estrutura atenda esses requisitos, ou seja, precisa atender às equações de equilíbrio. Da estática, ou seja, somatório de Fx igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em z igual a zero, somatório dos momentos em x igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero e somatório dos momentos em z igual a zero. Então, para a gente entender um pouco mais sobre, né, esse estudo, esse conceito, a gente precisa entender aqui um pouquinho sobre também o conceito de tensão. Para entender o conceito de tensão, eu vou imaginar uma certa areazinha dA ao longo dessa seção transversal. A seção transversal tem o quê? Uma área A. Mas eu vou pegar uma porção muito pequenininha dessa área chamada, eu vou chamar ela de dA, que é um diferencial de área. E senhoras e senhores,
Para esta parte se equilibrar com essa, eu tenho forças, um conjunto de forças que atuam em todos os pontos da seção transversal, ou seja, todas essas minhas areazinhas aqui, eu tenho forças atuando, né, com uma certa direção qualquer, orientada nesse sistema de referência, em todas as areazinhas dessa seção transversal. Então eu desenhei aqui um monte de forças atuando ao longo dessa seção transversal. E eu tenho aqui, né, vamos focar aqui em uma certa força. Vou até desenhar em azul essa força para a gente talvez compreender melhor. Uma certa força aqui que tem uma certa orientação DF. Essa força bem pequenininha, chamada DF, ela, por sua vez, vai ter uma componente voltada para X, uma componente voltada para Y e uma componente voltada para Z. Então essa força DF aqui, que atua nessa areazinha infinitesimal, ela tem uma componente dfx. Então o que é tensão? Tensão é força pela área. É o mesmo conceito de pressão, só que pressão, que acontece em fluidos, pressão hidrostática e tudo mais, a força sempre atua perpendicular à área, né? Agora, quanto ao conceito de tensão, esse conceito avança um pouquinho, porque a minha força agora não está mais perpendicular essa área da minha seção transversal. E aí aparece o que? As componentes. Aparece componente na direção X, aparece componente na direção Y e aparece componente na direção Z. O que me dá agora subsídio para eu definir o conceito de tensão. Então vamos definir tensão aqui. Tensão. Quem que é sigma X? É a força que atua, decorrência que acontece dentro da seção transversal, que acontece nesse ponto da seção transversal, por exemplo, né? Que atua perpendicular à faceta X. Então, sigma X é igual a quem? Ao limite, né, de dfx sobre dA, quando dA tende a zero. Eu vou ter agora a tensão tal XY. A tensão de cisalhamento a gente define por sigma. Tensão de cisalhamento, ela vem da componente da força que está paralela à área. E ainda por cima, né, além de estar paralela à área, eu ainda associo a ela a esse sistema de referência. Então, ela está associada aqui, tal Fx, então tal X, que vem da face que está voltada para o eixo X, né? E na direção Y, tal XY é igual o limite de df
dA quando dA tende a zero. A mesma coisa, vamos ter o tal xz, que é igual o limite, né, de dFz, ou seja, é a componente z dessa diferencial de força sobre dela. Então, guardamos aqui o conceito primordial de tensão. Então, temos aqui essas componentes de tensão que atuam nessa parte aqui da seção transversal, nesse pontinho. E cada pontinha, cada área aqui da seção transversal tem a sua respectiva DF, que tem sua respectiva direção, correto? Tem sua respectiva direção. E tem sua respectiva direção. Cada pontinho tem aqui o seu respectivo campo de tensões, na verdade, que eu quero dizer. Se eu pegar uma outra área aqui, um outro DA em outro ponto, eu vou ter um outro DF com outras componentes de DFX, DFZ e DFY. E DFX tem outras componentes, outros valores diferentes. Mas, se eu pegar e somar tudo o que acontece ao longo, somar todas essas forças que atuam ao longo dessa seção transversal, eu tenho que equilibrar essa parte, né, e fazer com que isso aqui seja atendido. O somatório de forças e de momentos seja nulo para garantir que essa estrutura esteja em equilíbrio, né, para garantir que essa estrutura esteja estática, que ela não acelere nem desacelere. Ok? Então, daqui é que a gente vai extrair o conceito de esforços solicitantes. Então, vamos lá. Vou deixar esse quadrinho para a gente colocar aqui o conceito de esforços solicitantes. N é o quê? O esforço normal, ou seja, é um vetorzão aqui, ó, que vamos desenhar aqui no eixo da barra. N é quem? É o somatório de todos os DFX associado aos DA. Portanto, o que é somatório? A definição de somatório é integral. E a integral é a ferramenta matemática que permite trabalhar com coisas que variam, com funções, né? Porque cada ponto aqui da minha seção transversal, eu tenho um DFX diferente. Por isso, eu tenho um DFX diferente que resulta em uma tensão diferente. E associando esse conjunto de informações, vamos ter que N é a integral de sigma x d. Isso é N. A gente tem também agora uma certa esforço cortante, Vx, ou Q, dependendo do livro, cada um tem uma notação, né? Eu vou chamar aqui hoje, particularmente, de Vx. Vy, perdão. Então, essa componente, esse vetorzão aqui, ó, né? Ou seja, o somatório de todas as forças que atuam aqui e tudo mais tem que ser igual a zero. Então, eu vou ter, quem que é meu esforço Vx? Vx é a integral ao longo da minha área de quem? De tal xy dA. Ou seja, é a integral da minha componente de tensão na direção vertical, na direção do meu y ao longo de toda a área. Então, quando eu somo todas essas tensões associadas aos meus dAs ao longo de toda a minha seção transversal,
eu tenho o meu esforço Vx. E esse esforço Vx tem que acontecer o quê? Esse Vx vezes esse Vx mais todas essas forças que atuam aqui na direção vertical, as componentes dessas forças que atuam na direção vertical, tem que ser igual a zero. E ainda por cima eu tenho mais quem? Eu tenho Vz. Vz, agora ficou fácil, né? Vz é a integral ao longo da área de quem? Das minhas componentes de tensão associada à direção z. Então, ao longo da área de tal, quem que é minha x, z, dA. Então, isso aqui é o esforço solicitante Vz. Eu tenho ainda um momento mx. Mx é quem? Esse aqui é o mais chatinho. O momento mx é a integral ao longo da área. Integral ao longo da área agora, essa área aqui, eu vou ter o quê? Um certo braço aqui, y, e um certo braço, né, em relação ao centro geométrico aqui, essa área ela tem a coordenada, vou chamar aqui essa coordenada aqui, de y e a coordenada z. Então, essa força aqui, ó, dFz, que está associado a uma tensão, e essa força dFy que está associada a uma tensão, vezes os respectivos braços, fazem com que a minha seção gire em torno do meu próprio eixo. Então, essas tensões produzem o quê? Momento em torno do próprio eixo, e isso é um momento torsor. Então, mx é o momento que se dá em torno do eixo da viga, ao torno do eixo da barra, por isso que se chama de momento torsor. Ele faz com que torce a viga, ele está impedindo que a viga gire em torno do próprio eixo. Espero que você esteja gravando. Faz com que gire em torno do próprio eixo. Então, essa tensão é integral ao longo da área, né? De tal xz, de tal xy, tal xy vezes z menos a integral menos tal xz vezes y dA. Põe em parênteses aqui. E my é igual a integral ao longo da área, né, de todas as forças que impede agora, que faz com que a seção não faça isso daqui. Então, eu vou pegar essa minha força normal, dFx, que está associada ao σx, a integral de σx vezes z dA, vezes os meus braços z dA. E mz é igual a integral ao longo da área de sigma x vezes y dA. Então, isso aqui é o conceito de esforço solicitante.
esforço solicitante. Esforço solicitante, vamos chamar assim. E em estruturas isostáticas, né, aquelas estruturas que vocês viram em mecânica geral, que possui somente a quantidade de vínculos que o necessário, então, faltou, Michael, desenhar aqui quem que é mx. Mx eu vou desenhar como esse vetor aqui. A gente desenha um vetor com duas setas para representar mx. Tem um vetor my e o vetor m. Não me preocupei com o sentido agora, apenas acompanhei os demais esforços. Então, a gente representa momento como uma seta com uma barrinha, uma flechinha com duas setas na ponta. E uma flecha com uma seta na ponta é esforço. Okay? Então aqui temos o esforço cortante VZ, na direção de Z, e temos o momento MZ. Temos ainda o esforço cortante na direção de Y e o momento em torno do eixo definido por aqui. E o momento torsor, né, que faz a seção girar em torno do próprio eixo, que é o MX. Então está aqui a definição de esforço solicitante, e com base nesses conceitos o que a gente faz lá na estática é, através das equações de equilíbrio global, achar esses caras aqui, MZ e VZ. No caso, vale salientar aqui que eu dei a explicação de esforço solicitante para um sistema tridimensional de forças. Agora, é muito comum, né? É muito comum a gente estar trabalhando com um sistema coplanar de força, onde todas as forças atuam no mesmo plano. Então, isso simplifica muito o estudo de engenharia. Então, diversas vezes a gente está estudando viga, treliça e tudo mais em um sistema coplanar. Daí, então, deixa eu apagar isso aqui. Mas muitas vezes a gente tem força só no plano XY. Então, quando a gente estuda forças no plano XY, então a gente tem uma barra sujeita, ela tem aqui uma vinculação, que vocês acho que já estudaram essa vinculação. E tem aqui um determinado carregamento. Você tem um sistema de referência, normalmente você adota o sistema de referência aqui, ó. Coloca o sistema de referência no eixo da barra, X, Y. E aí você vai, com as equações de equilíbrio da estática, né? Você não precisa, você faz aqui de repente um corte. E você acha que o somatório de todas as tensões que atuam ao longo da seção transversal, essas tensões verticais, né, que atuam nessa direção, no caso o tal XY, que quando a gente estuda no plano a gente só particulariza por tal, e o somatório de todos esses tal é V, é o esforço cortante. E conhecendo essas demais forças aqui, por esta equação de equilíbrio, a gente consegue determinar V, né? Então a gente sabe lá
mecânica geral, achar os esforços solicitantes, né, achar as reações de apoio, e a gente vai achar um determinado, vou colocar aqui A e B. A gente vai achar aqui um RVA, achar a força aqui P. Então, somatório de todas essas forças RVA, P vezes essa distância e tudo mais, a gente acha o V. Temos aqui esforço, um RHA, e o somatório de todas as forças horizontais a gente chama aqui, para equilibrar vai ter o N. E para impedir que isso gire, a gente tem o N, o momento fletor. Então agora a gente tem uma ideia mais clara, né, do que acontece no plano. E com as equações de equilíbrio, a gente vai aprender a traçar diagrama, ou seja, cada seção transversal aqui precisa de um esforço cortante para manter o equilíbrio. Então aqui na seção eu tenho um esforço cortante, nessa outra seção eu tenho outro esforço cortante, ou seja, eu vou ter uma função que descreve ao longo do eixo x quem é meu esforço cortante. Eu vou ter uma função ao longo do eixo x que descreve quem é meu esforço normal. Eu vou ter uma função ao longo do eixo x que descreve quem é meu momento fletor. Quem é a resultante dessas tensões aqui associado às suas coordenadas x, y, z. Ok? Então, esforços solicitantes no plano. Ok, então vamos finalizar esse vídeo e depois vamos fazer exemplo da obtenção das equações dos esforços solicitantes.